Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes, para a região de um lugar chamado Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, essa mulher não é judia, saiu daquelas cercanias, clamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando perto de Jesus, pediram para que Jesus despedisse a mulher que vinha gritando atrás deles. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão, a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, eu preciso de um socorro. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada, ficou sã. Irmãos, esse texto, ele é muito rico, muito rico, muitas informações. Vou falar o que está acontecendo aqui, depois eu passo os ensinamentos para os irmãos que a gente pode extrair daqui. É claro que tem muito mais ensinamento do que eu posso passar aqui para os irmãos, porque a palavra do Senhor, ela não se renova, só se renova aquilo que envelhece. Ela é nova a cada dia. Então, a palavra do Senhor nunca envelhece. A palavra de Deus, ela nunca será um instrumento, um livro obsoleto, mas ele é um livro atemporal. A Bíblia é um livro atemporal, onde todas as gerações podem desfrutar dos princípios apresentados na palavra. E esses princípios não vêm para nos aprisionar, vêm para nos proteger. Tem muita gente que falou assim: não, eu não vou me sujeitar à palavra. E para isso as pessoas colocam um montão de desculpa, Falam que a palavra não é de Deus, é palavra dos homens, tirando aí toda a parte, a inspiração, negando a inspiração divina das Escrituras. Quando a própria Bíblia fala sobre ela, ela diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, e a gente não tem dúvida disso, porque quando você está praticando, lendo e praticando a palavra, você sabe que isso alimenta a sua alma, te fortalece, de dentro para fora, te transforma de dentro para fora. E aí as pessoas que não se submetem à palavra, elas acham que estão vivendo uma liberdade, mas na verdade ela é uma prisão, porque os princípios de Deus é o que nos faz funcionar corretamente. Quem tem a configuração do céu para a nossa vida funcionar corretamente é a palavra, é Deus através da palavra. Sem a palavra eu estou desconfigurado, porque o mundo não pode me dar a configuração correta, porque se eu for fazer tudo que o mundo me apresenta, de prazeres carnais, eu me autodestruo, eu me autossaboto. Eu sou um projeto de Deus, mas se eu não entrar nos princípios do Senhor, não seguir os mandamentos de Deus, eu sou um projeto falido e sabotado.
por mim mesmo. Então, a palavra, ela tem inspiração dentro de inspiração, e você nunca vai ler a mesma coisa, mesmo lendo o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Você nunca vai ler. Se hoje você ler Salmo 1, versículo 1, amanhã você vai ler ele de novo, e Deus, através do Santo Espírito, te dará uma nova visão, uma nova revelação, um renovo, né? Uma nova virtude do alto vindo pela palavra. E aí eu tenho certeza que ninguém consegue esgotar nenhum assunto na Bíblia, porque a Bíblia é inesgotável. Nossa carne não quer as coisas de Deus. Nosso corpo não pede as coisas de Deus, só pede coisas da carne, coisas do corpo. Mas o nosso espírito fica assim, ó, eu quero, manda mais, papai. Eu quero mais de Deus. Cama. O corpo pede o quê? Cama. Aí, viu? Se deixar, filhão, se deixar, é só conforto. Então, por você não desistir, tu vai indo para níveis mais elevados. Tá entendendo? Se você desistir, tu fica naquele nível a vida toda. Aí teu cristianismo fica daquele jeito, um cristianismo empurrado com a barriga, né, de qualquer jeito. Mas se você não desistir, ó, níveis. Porque assim, Deus te apresenta uma condição para você subir de nível. Se você estiver disposto a fazer, você vai subir, você vai crescer na fé, você vai amadurecer como cristão. Agora, se Deus te apresenta a condição e você não apresenta a reação, filhão, o que Deus pode fazer agora? Não pode fazer mais nada. Agora não é mais com Deus, é com a gente. Está entendendo? Agora é com a gente. É igual, eu tiro muito como exemplo a Ezequiel 47. Um homem com cordel na mão medindo o rio. O homem media o rio, mas ele não pegava na mão do profeta e levava, vem, entra no rio. Não, era ele que tinha que andar. Era ele que tinha que... Ó, Deus já fez a parte dele, mediu, são águas seguras. Por que mediu? Ó, são águas tranquilas, são águas de bênção, porque Deus já passou por ela. Então, onde Deus já passou, eu posso passar. Eu só não posso passar onde Deus ainda não passou. Onde Jesus, eu não posso trilhar em caminhos que Jesus não trilhou. Agora, caminhos que Jesus já trilhou, tu pode andar nele, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da empatia, caminho da consagração, caminho da oração, caminho da palavra. Os caminhos que Jesus passou, pode pisar após ele. Por isso que ele falou, vinde após mim. Por quê? Me siga, passe por onde eu passei, seja a minha cópia na terra. E aí tem uma tendência da gente, né, que eu digo assim, as pessoas quererem copiar o que não dá certo, copiar exemplos errados. Está entendendo? Se o mau exemplo fala mais alto que os bons exemplos, tu nunca vai evoluir. A gente nunca evolui. E esse texto aqui está dizendo o seguinte, que a mulher tem uma filha endemoniada dentro de casa. E ela sabe que Jesus está passando na região que ela mora. Aí juntou o útil e o agradável. Qual é? Espera aí, tem um problema e aqui está a solução. Tem uma doença e aqui está o remédio. Está o médico dos médicos. Então eu vou nele. Quando ela chega gritando, detalhe, ela não era israelita. Se ela fosse de Israel, tudo bem. Mas ela parece ter um conhecimento da pessoa de Jesus, porque ela chama Jesus de filho de Davi. Ela não chama Jesus o Nazareno. Primeira lição. Que para algumas pessoas, Jesus é apenas o Nazareno. E para outros, Jesus é o filho de Davi. Porque a profecia que dizia que Jesus seria sucessor do trono de Davi, seria filho de Davi,
era a profecia que apresentava Jesus como Salvador. E para muitos Jesus era apenas o Nazareno. E alguém disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, se eu tenho Jesus como apenas o Nazareno, o cristianismo que eu apresento é um cristianismo abaixo da média. A vida que eu apresento é uma vida sem renúncia, uma vida sem entrega. Agora, se Jesus é o filho de Davi, se eu entendo que na minha vida Jesus é filho de Davi, o meu Salvador, a minha entrega vai ser outra, o meu louvor vai ser outra, a minha devoção vai ser outra, a minha capacidade de fugir da aparência do mal vai ser outra. Porque Bartimeu nos ensina várias lições. E uma dessas lições é que ele chamou Jesus de filho de Davi também. Enquanto a multidão estava em volta de Jesus, do Jesus de Nazaré, ele mesmo distante entendeu que aquele ali não era qualquer pessoa. Aquela dali não era qualquer... Jesus não era qualquer um. Jesus era o filho de Davi, o sucessor legítimo. Ou seja, pelo qual todas as profecias sobre salvação se cumpririam nele. Então, se ele é o Salvador, eu entendo que é nele que está a minha solução. E aí eu não vou viver uma vida de qualquer maneira. Eu vou fugir da aparência do mal. Se eu entendo que ele é meu Salvador, eu vou pisar onde ele pisou, andar onde ele andou. Eu vou ser a cópia perfeita, vou buscar ser a cópia perfeita de Jesus na terra. Está entendendo? Vou procurar fazer de tudo, porque eu sei quem ele é. Agora, quando você não tem uma visão real da pessoa de Jesus, teu cristianismo vai estar sempre abaixo da média. Porque tudo que o inimigo quer nesse tempo é distorcer a nossa visão em relação a Jesus, em relação à igreja e em relação à família. Está entendendo? Porque a sociedade, que na verdade o sistema é governado pelo príncipe desse século, tenta apresentar um Jesus histórico, só um Jesus histórico e nada mais. Enquanto para a sociedade, Jesus é apenas o Jesus de Nazaré. Para a igreja, ele é o filho de Davi, o Salvador da humanidade. Para a sociedade, Jesus é apenas um homem bom, que andou entre nós. Mas para aqueles que têm fé, para aqueles que conhecem a palavra, sabem que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é mais aquele cordeiro que andou entre nós e morreu no nosso lugar. Ele é o leão legítimo da tribo de Judá. Amém? A raiz de Davi, aquele que venceu e é aquele que nos faz mais do que vencedores diante das nossas lutas. E a outra distorção que o mundo tenta fazer é em relação à igreja. É descredenciar a igreja como um organismo do céu na terra. E apresentar a igreja como um clube, como apenas uma organização de pessoas comuns, que não tem vínculo nenhum com o céu. E aí entra a questão que a gente tem ouvido muito hoje: não, para você ser cristão, você não precisa ir para a igreja. Tem como ser cristão dentro de casa. Ou seja, a intenção do maligno é descredibilizar a igreja. Porque ele sabe que a igreja é a resposta do céu para a terra, e ele sabe que as portas do inferno não prevalecem enquanto você é igreja. Entendeu? Esse modelo de
uma igreja em cada casa nunca existiu na Bíblia. O que existia na Bíblia era a igreja local dentro de uma casa. E a igreja que está na casa do irmão tal é a igreja local. É como se todos nós se reuníssemos em uma casa. Agora, não é a família do Arthur numa casa, a família da irmã Vera numa casa, a família da irmã Nena numa casa, a família da irmã Leila na outra casa, em lugares separados. A igreja, ela não esteve separada. Tanto é que as cartas do Apocalipse, elas são direcionadas a uma igreja que estava local, uma igreja local, e não uma igreja dentro de casa, uma igreja de uma família só. Uma igreja que estava em Éfeso, uma igreja que estava em Esmirna, na cidade de Esmirna, uma igreja que estava na cidade de Pérgamo, a outra na cidade de Sardes, a outra na cidade de Tiatira, a outra na cidade de Filadélfia, e a outra na cidade de Laodiceia, e todas elas tinham um líder que na carta é chamado de anjo. Aí alguém fala, não, mas esse anjo aqui não é o pastor da igreja. Claro que é o líder da igreja, com certeza é o líder da igreja. Por quê? Não se escreve carta para anjo. Para que escrever uma carta para um anjo? Fala para mim. Qual o sentido, qual o significado de escrever uma carta para um anjo? Está entendendo? Então essa igreja, ela tinha endereço, não um endereço só, mas vários endereços, né? E outra, ela tinha liderança, era uma igreja que era um organismo do céu e uma organização na terra. Está entendendo? Você nunca vai encontrar na Bíblia o termo igreja atribuído a uma pessoa, nunca. E a igreja que está em Éfeso, está falando de um grupo. Meu Deus do céu. Só que o maligno cega o entendimento de quem não gosta de EBD, irmãos. Aí, sabe o que acontece? Sabe quem são as minhas ovelhas, eu como pastor dessa igreja, que tenho a responsabilidade de ser canal de Deus na sua vida? São aquelas que me obedecem. Tu sabia? Jesus falou assim, ó, as minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz e me seguem. E uma das capacidades da ovelha é ouvir a voz só do animal mesmo, estou falando do animal agora. É ouvir só a voz do pastor, tu sabia? Se o pastor chegar no aprisco e falar uma palavra que serve de código para as ovelhas, já sabe que pela voz e pelo código é o pastor. Todas elas obedecem à voz do pastor e se reúnem. Está entendendo? Agora, vamos lá. Se eu que sou o teu pastor, isso vai para o YouTube, isso é forte. Ó, se eu que sou o teu pastor, falo para você, amanhã tem culto, amanhã tem EBD, amanhã tem um evento na igreja, e você está com saúde, você não está de serviço, não há nenhuma emergência para você sanar, não tem nada, você não vem e não me dá nenhum alô, você não é minha ovelha. Quando uma palavra impacta a gente, é bênção, não é? Aí você pensa assim, poxa, eu queria que outras pessoas estivessem participando dessa bênção. Aí tu lembra das pessoas que poderiam estar no culto e não estão. A gente pensa nas pessoas que poderiam estar também recebendo aquela palavra, né? A gente fala, poxa, fulano podia estar aqui. Está entendendo, irmãos? Então, a intenção do maligno é descaracterizar a igreja e falar que a igreja é apenas a igreja de Nazaré e não a porta do céu na terra. Sabe qual é a ideia? É descaracterizar também a figura do pastor, porque já que esse pastor não cai em adultério, já que esse pastor não traz escândalo para a sociedade, então vamos tentar fazer o seguinte, descredibilizar o ministério pastoral, porque aí as pessoas vão dizer, a gente não precisa de pastor, logo o ministério pastoral fica descredibilizado. Então, irmãos, quem está ligado, quem está andando na terra, mas ligado no céu, é espiritual, entende. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne.
Agora, quem não está ligado, não vai assimilar que aquela estratégia ali é uma estratégia demoníaca para acabar com a sua salvação, com a sua congregação e com a sua família. E a outra estratégia do maligno é essa, acabar com a família. Porque é projeto de Deus. Você sabia que a família, ela não é o seu maior patrimônio, ela é o seu único patrimônio? Ela não é o seu maior. Uma coisa é eu falar do maior, outra coisa é eu falar do meu único patrimônio. E o meu único patrimônio é a família, porque não dá para levar carro para o céu. Não dá para levar terreno para o céu, casa para o céu, dinheiro para o céu. Não dá, mas dá para evangelizar a sua família e levar ela para o céu. Olha só que coisa linda. Olha só que patrimônio. Ainda tem como levar os vizinhos, só eles quererem. Ela tem um problema dentro de casa, mas não fica dentro de casa. Está entendendo? O problema está dentro da casa dela, mas ela não se conforma. Vamos lá? Anota aí. Ó, o problema não a paralisou dentro de casa. Ó, o problema não parou ela dentro de casa. Tem gente sem problema e não vem para a igreja. Tem gente sem problema e não busca Jesus. Ela está com um problema, mas mesmo assim ela está buscando o Senhor. Está entendendo? Porque problemas não vêm para nos paralisar, vêm para aumentar o nosso nível de dependência de Deus. Lembra de Ana? Meu Deus do céu, irmão. Ela tem um problema dentro de casa. Não deixou. Uma coisa é você ter um problema no trabalho, na comunidade, na escola, na faculdade. Outra coisa é você ter um problema dentro de casa. No trabalho você pensa, quando eu chegar dentro de casa, eu estou dentro do meu céu. Minha casa é uma bênção, minha casa é um pedacinho do céu. Maravilha. Só que Ana tinha Penina afligindo, confrontando, afrontando ela dentro de casa. Só que mesmo assim ela não perdeu o caminho do altar. Ela não ficou paralisada ouvindo as afrontas de Penina dentro de casa. Porque se ela fica ouvindo as afrontas de Penina, não muda nada. Mas se ela reage, se ela não se conforma e vai buscar a face adorada de Jesus, aí, meu irmão, é tudo que o inimigo não quer, mas é tudo que você tem que fazer. O inimigo não quer que você busque a Deus no dia mau. Ele quer que você fique enclausurado dentro de casa, de preferência num quarto fechado e escuro, trancafiado, perdendo a esperança da vida, perdendo a esperança de você mesmo. É isso que ele quer. Ele não quer te ver buscando, porque ele sabe que a partir do momento que você busca a Deus, tudo pode mudar para melhor. Tudo, até nosso homem interior, a nossa vida espiritual, nossa disposição para lutar contra os problemas já muda. Tu já não vê mais aquele problema como um problemão. A mesma coisa essa mulher cananeia. Se ela fica dentro de casa, não muda nada. Não muda nada. Ah, estou fraco.
Tu está fraco e tu vai continuar dentro de casa? Irmãos, lembra que eu falei que o inimigo se levanta contra a igreja através do desigrejismo? Sabe quantas pessoas se enfraqueceram na fé e estão muito mais abaixo, estão fazendo muito menos do que faziam quando eram de uma igreja e que hoje estão dentro de casa? Sabe quantas pessoas esfriaram na fé? Muitas pessoas, porque a ideia do maligno é fazer como os amalequitas faziam. No deserto, os amalequitas não vinham pela frente. Os amalequitas não encaravam Israel de igual para igual. Sabe o que eles faziam? As pessoas que iam ficando para trás, eles abraçavam, cortavam o pescoço, matava. Tem alguém enfermo ficando para trás, vai andar mais devagar. Os amalequitas olhavam e está escrito na Bíblia, Deuteronômio 25. Eles atacavam por trás, irmãos, porque a ideia é te tirar do grupo, é te tirar do foco, é te tirar da visão e do propósito, que aí você vira uma presa fácil. Irmãos, a gente tem que aprender a fazer quando não tem vontade, porque você não está aqui para fazer aquilo que te dá vontade. Você está aqui para fazer a vontade do Senhor na sua vida. Porque se fosse fazer só o que te dá vontade, nem aqui tu estaria. Tu já tinha se autodestruído, já estava desviado, afastado, longe da família, longe de Deus, longe da igreja, longe dos irmãos. A gente precisa aprender a fazer quando o corpo não quer. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. Parece que não tem diferença nenhuma, não é? Só que se eu disser que você é um corpo que tem uma alma, a prioridade é quem? É o corpo. Agora, se eu disser para você que você é uma alma que possui um corpo, a prioridade é espiritual. Por quê? O que eu estou dizendo? Quando eu digo que você tem uma alma que possui um corpo, eu estou dizendo o seguinte, quem vai sobreviver é a alma. Depois que os olhos fecham e o coração para de bater, o que é de Deus volta, o espiritual volta. Então, pare de fazer aquilo que o teu corpo está pedindo, os desejos que o teu corpo está pedindo, quando esses desejos confrontam com os propósitos de Deus na sua vida. Existe uma oposição maligna para você, para te amordaçar. Quem é boca de Deus dentro do lar, existe uma oposição para que você se cale, para que você desista de falar o que é certo. Está entendendo? Mas não, continue falando o que é certo, continue fazendo o que é certo, e Deus vai te honrar. Tem pessoas que não têm força para estar onde você está, não tem força para fazer o que você faz para Deus. Está dentro de casa, está dentro da nossa família, ou não, mas você pode. Então, toda vez que você estiver orando, você não pode se esquecer de representar essa pessoa. Está entendendo? Sempre, sempre intercede por ela. Ló estava num lugar condenado, porque Sodoma e Gomorra estava condenada. Deus falou, eu vou decretar a sentença, e a sentença é essa, a cidade será subvertida, a cidade será destruída. Só que tem um porém. O porém é o seguinte: Abraão mesmo assim foi orar pela vida do sobrinho dele que estava dentro dessa cidade.
Ló não está nem aí, Ló não tá orando, Ló nem sabe que Abraão está orando por ele. Porque tem pessoas que vão sair de lugares, não na sua própria força, mas através da força da intercessão, através da sua oração. Está entendendo? A oração de intercessão por alguém que não pode fazer o que você está fazendo e não consegue ser uma bênção igual você ela é tão importante que Jó estava passando por todas as aflições que você possa imaginar e vivendo dias em que ele não via o final do túnel. Só escuridão, isso aí. Só escuridão. Mas a Bíblia diz que ele orava pelos seus amigos. Está entendendo? E a gente não está nem 1% na condição que Jó estava. Mas ele orou e às vezes a gente desiste facilmente de um ente querido que disse que não quer mais Jesus. A tua parte, para você que já falou, para você que já aconselhou o teu filho, para você que já aconselhou o teu amigo, a tua parte agora, a próxima fase da sua vitória não é falar, é orar, é representar essa pessoa quando você dobrar os seus joelhos. Está entendendo, irmãos? A importância da intercessão. Joquebede cuida de Moisés até onde deu para cuidar. Quando não deu mais para cuidar, que o menino cresceu, agora é na base da oração. Agora é na intercessão. Coloca o menino num cesto de junco, no rio Nilo, e vamos orar. A oração deu tão certo que a filha de Faraó vinha descendo para o rio, encontrou o menino. Na hora que ele encontrou, quem estava lá? Miriam. Na hora que ela encontrou, Miriam estava presente e falou: conheço uma pessoa que pode cuidar dele. Quem? A própria mãe. Isso, irmãos, se isso não é fruto de oração, eu não sei mais o que é. Só pode ser Deus agindo através da oração de alguém. Esse ente querido já pode até ter desistido. Quem não pode desistir é você. Teu amigo, né? Igual o Márcio, né? Conversando, torço para aquele homem vir para a presença de Deus. Oro por ele. Ele já pode até ter desistido. Quem não pode desistir é você que tem fé. A fé dele, a fé dela, a fé dessa pessoa acabou. Diminuiu. Está fria, está fraca. Mas a sua está firme. Então, representa alguém que não pode. Não pode, não tem força, não tem unção. A menina fica dentro de casa. E tem mulheres assim, que ela vai congregar, tem homens assim, mais mulheres. Vai congregar e o marido fica dentro de casa. Sabe o que ela faz? Ela não força não, ela é sábia. Ela vai orar. Ela vai clamar. Ela chega para Jesus e fala assim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Sabe o que ela está dizendo? Está endemoniada, mas ainda é minha filha. Está afastada da presença de Jesus, mas ainda continua sendo meu filho e a minha filha, o meu marido, a minha esposa. Sabe o que quer dizer isso? Senso de propriedade minha. Pronome possessivo, minha, meu, por aquilo que Deus te deu. Se você não tem sentimento de posse pela família que Deus te deu, quando chegar o dia mau, você não tem força para lutar por ela.
Se você não tem responsabilidade com aquilo que Deus te deu, você vai desistir facilmente dos projetos dele na sua vida. Porque tem gente que fala assim, tá drogado, bota para fora de casa porque não é mais meu filho. Bota para fora de casa porque não é mais minha filha. Tá endemoniada, mas é minha filha. Tá drogado, mas ainda é meu filho. Tá na cachaça, mas ainda é um bom marido, é meu marido. Tá entendendo, irmãos? Ainda é minha. Porque tem pais que quando os filhos mais precisam, botam os filhos para fora de casa. Está entendendo? É a hora que aquela pessoa mais precisava dos pais, bota para fora de casa. E aí, se os pais não vão ajudar, quem vai ajudar essa pessoa? Só a misericórdia, irmãos. Está, mas não é. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela disse, está endemoniada. Ela não disse, é endemoniada. Está entendendo, irmãos? Há uma grande diferença. Está é uma condição passageira. É uma condição temporária. Agora, ser aí é definitivo. Paulo disse, eu estou abatido, mas ele não disse, eu sou abatido. Porque Paulo disse isso? Por causa das muitas aflições, prisões, perseguições e açoites que ele sofreu. Ele disse, olha, isso me abate, mas não estou destruído. Ele disse, abatido, mas não destruído. Então, você não pode vestir uma roupagem que não é sua. Os problemas entristecem. Tem situações que vêm e nos abate. E nos entristece. Mas você não é uma pessoa triste. Você está triste. Você não é uma pessoa desanimada. Você está desanimado. Sabe lá por causa de quê? Que veio muito forte contra a sua vida que te desanimou. Mas você precisa entender que essa não é a condição definitiva que tem que predominar na sua vida. A condição que tem que predominar é aquela que você sonha para você, que é ser uma pessoa feliz, uma pessoa altruísta, uma pessoa para cima, uma pessoa animada. Está entendendo, irmãos? E não ser uma pessoa que se entrega. A Bíblia diz assim, se você se entregar no dia da angústia, a tua força será pequena. Só que ela diz em outras palavras, diz assim, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser, a tua disposição de lutar não vai ser a mesma. É isso. Então ela entende o seguinte, a minha filha está endemoniada, mas ela é a minha filha e ela não é uma pessoa endemoniada. Ela está, e esse processo ele é transitório. Olha a fé da mulher. Ela crê, antes de acontecer, que o processo é transitório, vai passar. A fé te faz crer que o processo é transitório. E a incredulidade quer que você acredite que aquilo vai durar para sempre. Porque tem coisas que se assenhoreiam de nós na nossa vida, e quer que você pense que vai ser sempre assim. Ó, mentira do diabo. Está repreendido em nome de Jesus.
esse vento vai passar para a glória de Deus. Essa luta vai ter um final feliz, em nome de Jesus. Essa era a condição que a mulher aceitou para a vida dela e para a vida da filha dela. Aí tem a oposição dos discípulos, tem a oposição de que ela é cananeia, e sai vencendo tudo. Quem tem fé sai vencendo tudo. Quem tem fé vence as impossibilidades, e aquilo que era improvável para os olhos de muitos, para quem tem fé, irmãos, já era uma realidade que só estava esperando o tempo de Deus, a vontade de Deus, a hora de Deus para acontecer. Irmãos, coisa linda é quando você até morre, mas lutando, não se entregando. Tu perde aquela batalha, mas tua fé continua a mesma. Tu perde para aquele problema, mas a tua fé não foi abalada, ela cresceu. Então você não perdeu, não aconteceu o que você queria, só que do outro lado tu saiu mais forte, então tu não perdeu. A gente perde, sabe quando, irmãos? Quando a gente desiste. Aí você perdeu. Mas ela está dizendo o seguinte: ela está assim, mas vai acontecer alguma coisa de Deus na minha casa. Vai acontecer um mover de Deus. Ela está, mas ela não é. Não dava para ela levar Jesus na casa dela, mas dava para ela levar o problema até Jesus. Nós lemos o Evangelho de Mateus, mas em Marcos capítulo 7, dá um detalhe que Mateus não dá. Sabe o que aconteceu quando essa mulher chegou em casa? A filha dela estava curada. Sabe qual foi a condição que ela encontrou a menina? Deitadinha na cama, dormindo. Ela não dormia. Está entendendo? Não tinha paz. Para você ver que a coisa era tão terrível, que até uma mulher cananeia que não é judia, ela discerniu que se tratava de demônio. Olha só, nem crente é, mas a situação é tão venenosa, que ela fala: isso aqui não é de Deus não, cara. Isso aqui é coisa do mal. E indo ela para sua casa, quando ela chegou em casa, a filha estava deitada sobre a cama e o demônio já tinha saído. Então vamos lá, se ela chega em casa e a menina já está curada, quer dizer que Jesus chegou primeiro que ela na casa dela. Então é assim, irmãos, quando você vai até Jesus, além de tudo mudar para melhor, Ele vai aonde você não pode ir sem Ele. Quando ela chegou em casa, ó, a paz reinava. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você continue buscando a presença do Senhor. Não vou... A lei da colheita, ó, o que era a lei da colheita? A lei da colheita era uma lei que Deus colocou para as pessoas pobres. As pessoas pobres, elas tinham direito, em toda a colheita, elas tinham direito ao que caía no chão. E toda colheita cai alguma coisa no chão. Se eu estou colhendo milho, caiu no chão, deixa. Porque os pobres vão vir atrás pegando. Aí chamava aquilo ali de migalha, que caía da mesa que era a colheita. Está entendendo? E essas migalhas era destinada até as pessoas que não necessariamente precisavam ser israelita. Todas as pessoas podiam pegar. Tanto é que Ruth e Boaz, ó, Ruth, moabita, ela está lá colhendo as espigas de milho e conhece quem? Boaz. Está entendendo, irmãos? Então assim,
É a lei da colheita. O que essa mulher está usando? Ela está dizendo o seguinte, ó, eu conheço Bíblia. Eu sei que o Senhor é filho de Davi. Olha como é que a mulher conhece Bíblia. Eu conheço a lei da colheita. Eu sei que eu sou um cachorrinho para os judeus, mas não para Deus. Está entendendo, irmãos? Aí ela falou, ó, se cair uma migalha, é a mesma coisa que está caindo uma espiga de milho. Vai me alimentar. Sabe o que ela falou? O que vem de cima para baixo, ó, da mesa para o chão, de cima para baixo, é meu. O que vem de Deus para a minha vida é alimento. Isso. O que vem do céu para a terra é de Deus, então eu vou abraçar. E outra, ela falou o quê? Migalha. Sabe por quê? Migalha? Migalha é fragmento de pão, não é? Sabe o que ela está dizendo? Eu não preciso de muita coisa para sentir a presença de Deus e me alimentar. Um versículo que eu leio, eu me fortaleço. Eu não preciso de ter cantor famoso no culto para eu sentir a presença de Deus. Eu não preciso de muito, não. Eu não preciso de pregador renomado para sentir a presença de Deus. Migalhas vindo de Deus é alimento para a minha alma e para a minha vida. Tem gente que precisa de muita coisa para sentir a presença de Deus. Não, vai ter o quê? Vai ter cantor especial lá? Ah, vai ter pastor especial, vai ter pregador, palestrante especial? Ah, então não vai ter não? Então não vou. Está querendo muita coisa, tá mal acostumado. Está querendo muito para sentir a presença de Deus. Está exigindo muito para sentir a presença de Deus. Aí o culto vira show, irmãos. Na hora que Jesus falou para ela, Jesus falou assim, ó mulher, grande é o teu desespero. Falou assim, ó mulher, grande é a sua fé. Sabe por quê? Porque o desespero não resolve nada. Isso aí. Só piora a situação. Agora a fé pode muito em seus efeitos. Jesus chamou a fé daquela mulher de uma grande fé. Porque começou pequena, mas não terminou pequena. É igual a tua fé, a nossa fé. Começou pequena, mas tem que terminar grande. Amém? Deus te abençoe e aplauda ao Senhor.